Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual e terapeuta de casais do Instituto Paulista de Sexualidade. Hoje vamos conversar sobre um assunto que deveria interessar a todos e, na verdade, envolve todos, que é a expressão da sexualidade no cotidiano. A primeira ideia que temos é que existem algumas formas, alguns comportamentos que são as exclusivas expressões da sexualidade. Claro que essas, todos vamos concordar que fazem parte das expressões da sexualidade. Um dos exemplos importantes é a fala, a verbalização de assuntos, temas, ideias sobre sexo. Palavras sexuais, palavras que têm cunho sexual, palavras que numa cultura se dirigem à sexualidade, ao fazer sexo. Fazer sexo, fazer amor, essas palavras, essas expressões, elas referem uma forma direta e clara sobre o que é a sexualidade. Também, o nos mostrarmos interessados, o tocar outra pessoa, os olhos fixos na outra pessoa, uma fala com uma tonalidade diferente do que usamos no cotidiano, uma fala que tende a ser envolvente, que tende a ser mais baixa, e essa demonstração física de aproximação. Isso todos percebemos como expressões da sexualidade. Algumas formas, algumas roupas são reconhecidas como expressão da sexualidade. Roupas que de alguma maneira mostrem, demonstrem, favoreçam a visibilidade dos genitais e de partes do corpo que tenham características chamadas de sexuais socialmente. Algumas formas de roupas e algumas cores de roupas são mais consideradas pró-sexuais. Até mesmo uma cor vermelha, ela é mais chamativa e tem uma consideração especial. O interessante é que não se trata apenas de demonstrarmos verbalmente com roupas ou com alguns gestos e algumas atitudes. Em verdade, alguns locais, algumas circunstâncias também são consideradas mais sexuais. Situações de privacidade, situações onde uma pessoa, um casal, pode ter intimidade sem que seja receba interferências, sem que seja atrapalhado nas suas atividades. Um quarto fechado, um motel. Existem locais que já expressam claramente o que seria sexualidade, o que seria uma circunstância sexual. Mas existem várias situações onde isso não deveria acontecer. Por exemplo, ambientes de trabalho. Os ambientes de trabalho, as instituições de trabalho, são instituições sociais que têm um objetivo, a produção para o bem comum. Pessoas que demonstram ou que produzem circunstâncias sexuais em ambientes de trabalho, primeiro quebram regras, em segundo lugar, parece que não sabem como agir naquele ambiente ou não entenderam para que serve aquele ambiente. Então, estas expressões de sexualidade, verbais, atitudinais, formas de expressão, elas têm um momento adequado para acontecer, para que nós tenhamos a compreensão de que esse contexto sexual, essa expressão sexual seja adequada. Mas a expressão da sexualidade não é só assim. Desde o nome que recebemos ao nascer e que usamos, dizem respeito a uma identidade sobre a questão sexual. Se eu uso um nome masculino, eu já ando no mundo me apresentando com características masculinas. Se eu uso um nome feminino, eu ando no mundo me apresentando com características femininas. A forma de eu falar, a tonalidade de voz no cotidiano também
é usada como representação das minhas expressões sexuais. Existem pessoas que vão considerar que homens somente são representados enquanto homens socialmente se tiverem uma voz grossa, uma voz grave e imponente e brava. Outros vão considerar que as mulheres só são mulheres se usarem vozes finas, leves. São padrões culturais que também determinam como é a nossa sexualidade e como vamos ser encarados pelos outros. Mesmo que disséssemos, mas eu não sou assim, os outros continuam achando e vão reagir nessa mesma proporção. As expressões da sexualidade vão além do me identificar, do me colocar socialmente e da minha voz. Vocês podem notar andando na rua que homens e mulheres, ou que nós vamos considerar homens e mulheres, como nós vamos identificar e nominar essas pessoas, também tem expressões de olhos. Os olhos, o olhar, a forma de olhar, a inclinação de cabeça, a maneira de conversar. Prestem atenção, pois provavelmente estaremos sendo influenciados por essas expressões faciais que nós, de todas as maneiras, nós vamos identificar. Isto aqui pertence a um sexo, isso aqui pertence a outro, isso aqui pertence a um gênero, isso aqui pertence a outro gênero. Alguns de nós já conseguimos aprender, conseguimos lidar com pessoas que têm uma aparência que diz respeito a um sexo e que tem expressões corporais, de mão, de rosto, que pertencem a algo diferente, a outro gênero. Alguns de nós conseguimos lidar com isso, outros nem tanto. Vocês percebem que essas expressões no mundo social podem gerar aproximação afetiva, aproximação com interesse sexual, claro, ou raivas e outras emoções negativas, porque aquela pessoa está desafiando o meu conhecimento, a minha compreensão de mundo. Mas as expressões para a sexualidade não terminam aí. Algumas coisas importantes dizem respeito à expressão da sexualidade no cotidiano, em especial quando pensamos num casal. Um casal vai expressar sua sexualidade, a sua disponibilidade, o seu querer estar com a outra pessoa através de mínimos gestos. Lembrem que eu falei do olhar? Lembrem que eu falei da voz ou das palavras que usamos? Prestem atenção no cotidiano. Provavelmente, muitas das palavras que nós só usamos em determinadas circunstâncias têm sim uma qualidade, uma intenção sexual. São palavras de carinho? Sim, essas são as comuns, as que nós já conseguimos perceber. Mas existem outras formas de falar, algumas palavras que só usamos em determinadas circunstâncias. Falar no ouvido. Bom, se alguém perceber outro falando no ouvido de uma pessoa em público, nós desconfiaremos que tem alguma coisa. Ou é um grande segredo, ou é um grande outro segredo que diz respeito só às duas pessoas. Esta é uma forma de expressão da sexualidade porque provavelmente nós queremos conjugar, queremos interagir com uma coisa que não é uma expressão reconhecida pelos outros, mas é uma fala, é um tom de voz, é um conteúdo que só pretendemos que outra pessoa reconheça ou saiba. Puxa, mas nós fazemos isso inclusive na intimidade com a outra pessoa. Nós falamos em tom baixo, nós falamos algumas palavras especiais, nós demonstramos carinho, atenção, cuidado, nós demonstramos que temos uma intenção atrás de uma palavra e atrás de um tom de voz especial. Isto é a expressão da sexualidade e nem chegamos ao sexo, talvez nem cheguemos naquela noite, naquele dia, naquele momento ou nas horas seguintes. A expressão da sexualidade é uma coisa continuada, é uma atitude, é uma atividade que usamos sempre. A expressão da sexualidade
está sempre no nosso rosto, na nossa forma de olhar, em como concentramos a atenção, em como dedicamos a atenção. O casal tem alguma atividade acontecendo e ambos, como é comum nos dias de hoje, estão nos seus celulares conversando com amigos. Um dos dois levanta a voz querendo contar alguma coisa. Ambos se desconectam dos seus celulares e um presta atenção no rosto do outro. Isto é uma expressão de afeto e diz respeito à sexualidade. Nós não fazemos isso por mera educação. Existe uma intenção de demonstração de atenção. E essa demonstração de atenção nós não usamos com qualquer pessoa. As pessoas para as quais nos dedicamos afetivamente, elas são objeto da nossa atenção, que eu falo de expressão de sexualidade. As outras expressões de sexualidade, de aproximação física, nem sempre estamos considerando como parte do nosso cotidiano, considerando como sexuais. Aquele toque na mão, no ombro, no braço, o entrelaçamento na cintura, o toque no rosto, um singelo toque de lábios. Essas são formas muito especiais que nós codificamos na nossa cultura para determinar que existe uma aproximação de intimidade entre as pessoas que participam deste ato. Isso tem uma importância na sexualidade, pois nós não nos expressamos, não mostramos isso com todas as pessoas o tempo todo. Se nós pensarmos assim, existem várias formas de expressão da sexualidade que demonstram principalmente intimidade. Vejam, intimidade não necessariamente leva a sexo, mas demonstra confiança, demonstra um apaziguamento de aproximação. Uma intimidade que tem muito a ver com a possibilidade de ambos, por exemplo, no seu quarto de dormir, poderem estar nus, apresentarem-se nus um para o outro. Essa intimidade nós não expressamos para qualquer pessoa, em situações nenhuma. Então, esta é outra forma importante. Existem casais que creem que a intimidade, por exemplo, o uso do banheiro é de uso exclusivo individual. Essas pessoas têm algum limite de intimidade e possivelmente têm alguns limites com relação a outra pessoa se aproximar, sentir seus cheiros corporais ou ver seus corpos nus. Essas são as expressões da sexualidade. Afinal de contas, nós só vamos nos despir quando estamos frente a alguém em quem confiamos. E a atividade sexual exige enorme grau de confiança. A expressão da sexualidade também vem na confiança de podermos conversar sobre assuntos que não conversaríamos com outras pessoas. E eu não quis dizer assuntos privativos. Existem muitas coisas que cada um de nós vai guardar, inclusive da sua vivência sexual, e não vai compartilhar por uma série de razões. Porque não pertence àquele relacionamento. Porque não diz respeito àquele relacionamento. Porque não participa dessa negociação, dessa expressão da sexualidade desenvolvida nesse relacionamento. Termino esta ideia das expressões da sexualidade lembrando que um casal desenvolve um meio de interação muito específico, diferente de quando essa pessoa desenvolveu a mesma interação, aspas, não é a mesma interação, com outra pessoa. Com outra pessoa, a interação é diferente. Com esta pessoa, a interação foi desenvolvida de uma maneira específica. Ela é construída cotidianamente e muda ao longo do tempo. E muda de acordo com as necessidades dos dois envolvidos. E muda como regras que ambos vão seguir. Pense nisso. Vá para casa. Observe você no seu relacionamento. Quantas expressões nós usamos com as mãos, com o rosto, com os olhos,
Que palavras nós usamos? Como conversamos? O seu relacionamento é especial e a sua interação se faz por expressões muito especiais. Estamos aqui no Instituto Paulista de Sexualidade e convidamos a todos a seguirem o Impassex nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Escreva para nós no nosso e-mail, caso necessite, e estamos disponíveis para atendimentos psicoterápicos de indivíduos e casais com queixas sexuais e de casal. Vamos lá? Até mais!